Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo e acompanharei vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre o que representa a mulher lutar por seus direitos e o que mudou em nossa sociedade devido a essa importante luta. Vamos então descobrir juntos como que as mulheres conseguiram muitos direitos com muita luta? Então vamos falar sobre esse tema, né? Mulheres versus direitos. Sabemos que hoje em dia as mulheres já alcançaram muitos direitos e muitas vezes as novas gerações pensam que sempre foi assim. Mas houve muita luta, muita história por trás. Então é importante que você conheça um pouco dessa história, que você reflita, que você perceba o que passou para que chegássemos ao ponto que estamos hoje e que ainda temos mais para ser alcançado. Ao longo da história vimos como as mulheres têm lutado pelos seus direitos. E devido a isso elas conseguiram mudanças importantes que usufruem hoje em dia. Essas mudanças, podemos dizer que vamos falar mais para frente em uma aula específica sobre quais foram os direitos adquiridos, mas talvez você já tenha pensado em alguns deles, né? Como, por exemplo, a inserção amplamente no mercado de trabalho em várias áreas, e vamos ver isso com mais detalhes nas próximas aulas. Bem, vamos falar então mais sobre esse direito conhecendo uma dessas mulheres guerreiras, lutadoras que conseguiram, né? Que conseguiu os seus direitos no mercado de trabalho. Ela é da área de tecnologia da informação, é uma área que sabemos que até pouco tempo atrás ela tinha uma predominância masculina, mas a Ana, que vamos conhecer na aula de hoje, ela está inserida nessa área e ela tem lutado para continuar no mercado de trabalho da melhor forma possível, alinhando tudo que ela já conquistou até agora nessa área que ela está ingressando nos seus estudos e ao mesmo tempo as outras rotinas que ela tem no seu dia a dia, como muitas mulheres. Vamos então saber um pouquinho mais da Ana. Então a Ana, no seu curso de Tecnologia da Informação, ela está estudando matemática. Como vocês devem saber, a matemática ela é de grande importância para quem quer fazer um curso específico de tecnologia, conhecer mais, avançar na área. E ela está, então, estudando geometria analítica. Você já estudou um pouquinho de geometria analítica? Já ouviu falar? Então vamos conhecer um dos tópicos que a Ana está estudando na aula de hoje. É um tópico bastante importante. E é importante que a gente preste atenção para ver como esse tópico vai ajudar em algumas aplicações depois. Então vamos então aqui ver o tópico que a Ana está estudando. Depende de um outro tema que vocês já estudaram anteriormente. O plano cartesiano, né, com os pares, ali onde vocês estão observando, nós temos ali os pontos, né? Do lado direito vocês observam o ponto 2 e 3 ali no alto, né? Então o x valendo 2, se você observar, está na direção do 2 no x, está na direção do 3 no y. Se vocês olharem ali já à esquerda, né, o par menos 3 e 1, se você observar no eixo x, ele está na direção do menos 3, ele está ali à direita na direção do 1 no eixo y, né? Temos também aí embaixo ó, o par menos 1,5 e menos 2,5, né? Um par com dois valores negativos, então está abaixo ali, né? E aí você olha que ele está na direção de quem no x? Ele está na direção do menos 1,5 e no y em direção do menos 2,5. Então aqui a gente está relembrando a localização dos pontos, né? E aí você tem ali no centro o 0 e 0, né? Que sempre vai ser padrão ali o encontro dos eixos x e y. Então a gente está relembrando o plano cartesiano porque agora a gente vai falar da distância entre esses pontos, né? Se você quisesse a distância entre quaisquer dois pontos, por exemplo, menos 3 e 1, 2 e 3, ou quaisquer pontos que você possa ter, né? Você poderia traçar ali, né, um segmento de reta e medir com a régua se você estiver com lápis e papel, mas esse não seria o caminho que a gente recomendaria, né? Porque é um caminho que você necessita da régua, necessita do lápis e do papel e ainda não é tão exato, porque pode ter algumas diferenças dependendo de como ficou o seu rascunho. Mas a gente tem uma fórmula então específica que vai nos ajudar, que é essa fórmula que vocês estão observando aqui, a fórmula da distância, né? A fórmula da distância entre dois pontos, vocês estão observando o que ali, pessoal? Tem uma raiz quadrada, né? O que vocês estão vendo dentro da raiz quadrada? Observem. Primeiro, x2 menos x1 elevado ao quadrado, né? O que quer dizer isso? Eu tenho dois pontos que eu quero a distância entre eles, então eu vou olhar a primeira parte de cada ponto, que seria o x, o que está à esquerda, né? E aí você vai fazer a diferença entre o x2, que seria o segundo ponto, menos x1, primeiro ponto, né? O valor do x dos dois, elevar ao quadrado, e depois somar com a diferença também ao quadrado dos y. O que seria isso? Né? Se você observar ali y2 menos y1, seria
você pegar o que está agora na segunda posição nos dois pontos, que é o valor do y, né, e subtraí-los ali o y2 menos y1 e depois elevar ao quadrado. Então, observando essa fórmula, mas agora a gente vai aplicar, né? Vamos ver então como resolver esse exemplo. Então, nesse exemplo você tem, ó, calcule a distância entre os pontos A, 2 e 3 e B, 5 e 7. Então, para calcular a distância, o que a gente faz? A gente vai aplicar a fórmula, né? Vamos substituir juntos? Observem ali, ó. x2, olha lá no ponto B, né? Qual que é o valor do x no B? O valor da esquerda. Qual que seria? Vocês perceberam? Vale 5, não é mesmo? Então, ó, coloca ali o 5, aí agora menos x1. Olha no ponto A. Olha o valor da esquerda. Qual que é o valor do x? É 2, né? Então, 5 menos 2, e ali ficou ao quadrado, que já faz parte da fórmula, ok? Agora vamos para o y. Como que eu faço y2 menos y1? Olha de novo para o ponto B, olha o y2. Qual que seria o y2? O valor da direita. Sempre y é o valor que está à direita, no ponto, tá? Então, o 7 ali é o y2, que a gente substituiu ali na fórmula, depois menos o y1. Olha no ponto A posição, né, que está ali à direita, é o valor, qual que você encontra para o y? É o 3, então ficou 7 menos 3, que também vou elevar ao quadrado. Primeiro você substitui, né? Depois que você começa a pensar nas contas. Então a gente já colocou ali na fórmula, né? 5 menos 2 ao quadrado mais 7 menos 3 ao quadrado. Agora a gente faz as contas. Primeiro, entre parênteses. Então vamos subtrair, né? Então 5 menos 2, o que a gente tem ali? O 3, e o 7 menos 3 deu 4. Feita a subtração, fizemos dentro dos parênteses, agora fazer os quadrados, as potências, né? Então, 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, vai dar o 9, que está ali representado, e o 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que deu 16, né? Então, 9 mais 16, 25, e aí a gente calcula a raiz. Lembrando que se a raiz não for exata, você pode muitas vezes deixar o resultado na forma de raiz, não tem problema, mas aqui a gente tem uma raiz exata, né? A raiz de 25, qual que é mesmo, pessoal? É só pensar no número que ele, vezes ele mesmo, vai gerar o 25. Então, a gente tem ali o 5, né? Então, a gente tem ali a distância. Lembrando que por ser distância, eu vou considerar sempre o valor positivo, porque eu estou falando da medida do segmento, tá? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, se você fizesse lá no plano cartesiano a localização do A, a localização do B, e você medisse a distância entre os pontos com uma régua, você teria que chegar no número 5, né? Que seria uma medida, então sempre você vai considerar o valor positivo, embora em outros contextos, né, para as raízes a gente possa também considerar valores negativos como respostas. Então aqui a gente terminou, né, o exemplo, e agora, pessoal, vou deixar para vocês pensarem aqui um pouquinho. Quero que vocês pensem nesse problema, qual é a distância entre os pontos A, 1 e 3 e B, 4 e 7. Então, dá um tempinho, vocês vão pensar e tentar aplicar a fórmula que a gente acabou de ver. Então, pessoal, conseguiram fazer? Então, chegaram aí no valor 5, né? Por que deu 5? Você teria que pegar os dois pontos, né? E fazer o processo de substituição que a gente acabou de fazer na fórmula, né? Os valores do x, você ia subtrair os dois, né? Ali o 4 menos 1. Os valores do y, que também seria 7 menos 3. Você ia elevar os dois ao quadrado, como nós fizemos. E, por último, tirar a raiz. Terminou caindo na raiz de 25, gerou o número 5, não é mesmo? Então, parabéns que você conseguiu chegar nessa resposta. É muito importante que você pegue também outros exercícios e continue treinando. Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, eu trouxe uma curiosidade para vocês que fala sobre a origem da fórmula da distância. Então, hoje a gente viu, né, a fórmula da distância, a subtração entre os valores do x, do y elevado ao quadrado, mas como que chegamos nessa fórmula, né, de onde ela veio, né? Então, tem uma explicação geométrica, você vai ver que é bem interessante, com a ajuda aí do gráfico, né, do eixo x e y, vai ser demonstrado nesse vídeo, vocês vão conseguir compreender bem. Vale a pena assistir. Você tem aqui o ponto P e Q. Então, você tem aqui o ponto P e o ponto Q. Você tem a distância entre eles. Essa reta aqui. A distância, a reta que eu estou colocando agora em vermelho. Como eu consigo pensar em termos de um triângulo nessa distância que está em vermelho?
Então, esse é um triângulo retângulo, você tem aqui um ângulo de 90 graus. Então, é possível você pensar da seguinte forma, né? Essa distância aqui, ela seria uma distância estabelecida aqui no eixo X, que eu poderia considerar o x2 menos o x1 para saber essa distância, o módulo do x2 menos x1. E aqui essa distância, eu poderia considerar como sendo y1 menos y2, porque eu estou olhando aqui na vertical, né, no eixo y. E pensando agora no triângulo como um todo, essa distância entre P e Q que eu gostaria de descobrir aqui, ela seria a hipotenusa do triângulo. Vocês se lembram desses termos? Um triângulo retângulo, né? Ele tem um lado maior que a hipotenusa, ele tem outros dois lados menores, que são os catetos. E aí é possível aplicar o chamado Teorema de Pitágoras. Todo mundo se lembra do Teorema de Pitágoras? Que fala que o lado maior ao quadrado, que é a hipotenusa, ele é igual à soma dos outros dois lados menores ao quadrado. Então, eu teria que trabalhar aqui a distância entre P e Q que a gente quer descobrir é justamente o que seria a nossa hipotenusa. E os outros dois lados que eu já tenho estabelecido pelos valores de x e os valores de y, eles são os meus catetos. E pelo Teorema de Pitágoras, né, a hipotenusa ao quadrado, ela é igual à soma dos outros dois catetos ao quadrado. Não outros dois, dos dois catetos ao quadrado, perdão. Só existem dois catetos, né? O cateto 1 e o cateto 2, porque o outro lado maior sempre será a hipotenusa. E pelo Teorema de Pitágoras, se eu faço essa relação aqui, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado, eu consigo descobrir a hipotenusa. Então, eu posso pensar nesse gráfico, nesse desenho, e aí eu vou pensar nessas distâncias em termos de x e y, os catetos, e eu consigo estabelecer uma fórmula para a hipotenusa que seria a distância entre esses pontos P e Q. E tendo estabelecido a fórmula, eu consigo aplicar em todos os casos, é só por substituição dos valores. Então, pessoal, vale a pena assistir completo o vídeo, tá? Então, ele estará na plataforma completo, então assistam, não deixem de assistir, que vai ser bem bacana compreender de onde veio a fórmula. Isso vai ajudar você a memorizar melhor a fórmula e compreender esses cálculos com mais detalhes. Então, pessoal, não deixem de consultar o material adicional, né? Vocês têm aí os materiais adicionais, vídeos que trazem outros exemplos, exercícios resolvidos e mais explicações, mais detalhes. Esses vídeos são essenciais para complementar, né, os seus materiais, os seus estudos. Então, por favor, não deixem de acessar o material que vocês encontram lá no Saiba Mais, tá certo? E para a nossa conclusão da aula de hoje, temos aqui a nossa frase, né, final para a reflexão. Essa frase resume bem o que falamos nessa aula. A luta das mulheres por seus direitos começou há muitas décadas atrás, e muitos resultados se refletem na nossa sociedade atual. Assim que em nossa sociedade esta luta continua para que novos direitos sejam adquiridos e um legado seja deixado para as novas gerações. Ótimos estudos a todos e até a próxima.